a gente teve hoje uma coisa que é da importância de todo brasileiro e que vai provavelmente ser papo aí em todas as rodas, ainda mais quando de amigos, ainda mais quando tiver a primeira convocação, né? O Dorival foi apresentado hoje como técnico da seleção brasileira. E, bom, ele já deu algumas declarações, eu diria, já que faz toda a diferença para o que a gente pode pensar dele como treinador, né? Uhum. Até queria que você comentasse dela. Primeiro foi um questionamento que foi feito a ele, né, sobre ser um técnico do feijão com arroz, né, uma coisa que a gente já falou em outras ocasiões aqui, até falando sobre ele como treinador de clubes, né, e ele citou, né, outras oportunidades em equipes que ele passou, como o Figueirense, o Santos, o Flamengo, o São Paulo, enfim, que ele aplicou futebol de forma diferente em cada lugar. Então ele diz que se ele faz esse tipo de coisa, ele diz que ele fez uma modificada, não se trata só de um arroz com feijão, mas ele fez o trabalho correto, né? Ele fez o bem. E aí, o que você acha que realmente o Dorival é um treinador que só faz o arroz com feijão, ou você acha que ele faz um a mais? E se ele faz o arroz com feijão, se isso é o ideal? Você quer coisa mais brasileira do que feijão com arroz? Não tem. O cara tinha que estar lá, cara. O cara é bicampeão da Copa do Brasil, assim, em anos consecutivos, né? 22 e 23, por dois times diferentes. O cara é campeão da Libertadores com o Santos, se eu não me engano, não é? Ele dirigiu o Santos em 10, que acho que foi campeão da Copa do Brasil, porque o Santos Da é campeão Copa em do 11. Brasil. Isso aí, em cima do Vitória, inclusive. Isso. Então, assim, o cara, ele é um dos melhores técnicos do Brasil. Ele teve esse seu amadurecimento tardio, eu diria, né? Ele começou a ganhar títulos depois de certo tempo de carreira, mas para mim o Dorival era para ter sido a escolha no lugar do Fernando Diniz, se fosse para ser interino, e agora efetivado mesmo como técnico, Dorival vai ter muito sucesso na seleção brasileira. Então, é o que eu espero. Como eu falei, eu já falei sobre outra coisa, eu acho que não era o meu favorito, né? Mas eu acho que é uma boa opção. Eu acho que é até uma opção mais que o Diniz. O Diniz é um cara que tem um esquema de jogo muito difícil de ser aplicado por um tipo de time que se encontra muito pouco no decorrer do ano, né, cara? Então, assim, eu acho que no final das contas foi uma boa contratação para a seleção, né? Um bom treinador. Hoje eu vejo o Diniz como o Rogério Ceni na época do Fortaleza. O Diniz, ele é um cara que deu muito certo no Fluminense, né? Apesar de 2 títulos, né? Um Campeonato Carioca e uma Libertadores, mas deu muito certo. Não deu certo no São Paulo, apesar de ter ido, chegado lá em cima, acabou perdendo o campeonato no meio do caminho. Perdas de título assim bizarras para o Diniz, mas o Diniz não tinha cacife, não tinha estofo, não tinha bagagem para ser técnico da seleção brasileira. Ainda mais numas eliminatórias que ele ia pegar Colômbia, Argentina, só pedreira, mano. Então, assim, não deu certo o Diniz na seleção e talvez demore para que ele engrene em um outro clube, assim como foi com o Rogério Ceni. Quando ele saiu do Fortaleza, ele patinou em outros clubes, hoje está firmado no Bahia, vamos ver como é que vai dar. Mas eu vejo muito o Diniz assim, sabe? Técnico do Fluminense. Talvez se ele sair do Fluminense, será que ele vai se dar bem em algum outro lugar? Não sei. Ele foi um treinador que não se provou em outros lugares, né? Em outros times, ou até em outros contextos de futebol, de campeonato. Sim, isso é real, né? Mas é aquilo, eu acho que principalmente o padrão de jogo dele ser aplicado em pouco tempo é complicado. Você muda jogadores toda vez que tem convocação, a convocação em muito espaço de tempo. O jogador ele está aprendendo uma forma de jogar diferente no clube que ele está. Então isso acaba atrapalhando e faz toda a diferença para o trabalho dele acabar não dando certo também. Sim. Bom, e aí teve mais algumas coisas que foram ditas pelo Dorival que acabou, né, deixando a gente, o que eu diria, animados, poderia se dizer. Empolgadinhos. Né? Exato. Primeiro que ele disse o seguinte: a partir de agora, não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro. Então, ele também falou que o torcedor será o primeiro convocado para recuperar a seleção. Então, acho que o perfil do Dorival hoje, ele quer trazer o torcedor para apoiar a seleção brasileira. Ele quer que o torcedor, porque eu acho que eu diria,
desde as últimas Copas, eu acho que vem desde 14 em diante, o torcedor tem ficado com o pé atrás com a seleção, muitas pessoas deixaram de acompanhar, a gente teve a questão também de pessoas que ligaram isso ao ramo político, tem a questão de muita gente ser hater do Neymar, enfim, tantas coisas foram ligadas à seleção, que realmente hoje a gente tem um afastamento maior, eu diria, do povo brasileiro com a seleção brasileira do que teve em outras épocas. E eu acho que o Dorival tá tentando mudar isso, né, cara? Sim. Eu acredito que o principal jogador que vai ajudar o Dorival a trazer o povo de volta a torcer pela seleção é o Vinícius Júnior, cara. Para mim, eu sou muito fã desse moleque. O Vinícius vai ser um cracaço de bola, já é, mas ainda precisa amadurecer bastante. Ele vai ser um cracaço de bola e é um cara muito ligado com o povo. Apesar de já ter a sua vida garantida, a questão financeira, o garoto ele ainda é cria mesmo, como é que o Lucas disse? É garoto do ninho. Então ele ainda tem as suas raízes, acho que em São Gonçalo, se eu não me engano. E é um cara que luta pelas pautas que devem ser lutadas, sim, pelas questões raciais, que ele vem sofrendo muito, na Espanha, principalmente. Então, assim, se o Dorival colocar o Vinícius debaixo do braço e trazer a galera, vamos junto, a galera vai junto. E foda-se o resto. Então, eu acho que, claro que o torcedor, eu diria que é um acerto, eu acho que o Dorival nesse sentido, porque ele é um técnico brasileiro, tem muita gente que é contra técnicos estrangeiros. O Dorival é um cara que tem aceitação numa grande torcida que é o Flamengo, numa grande torcida que é o São Paulo, é um treinador já experiente no mercado, e eu acho que ele vai ser um cara que vai saber isso, trazer as pessoas para acompanhar a seleção brasileira, né? Então eu acho que ele é o grande trunfo dele, ter o apoio da seleção das pessoas para a seleção nesse início de trabalho, né? Ele até falou muito bem sobre a questão de a emoção que é ser técnico da seleção brasileira. Quando foi cogitado isso, a gente já sabia que ele possivelmente ia aceitar, se recusar uma coisa como essa, não, mas você nascendo aqui no Brasil, você tendo noção, porque o estrangeiro pode não ter a mesma noção, mas o cara que viu desde garoto, que é o caso dele, foi jogador, viu quantas vezes foi campeão mundial, que ele viu vários atletas representarem a camisa da seleção. Então ele falou muito sobre isso, sobre a emoção de estar dirigindo. Então acho que isso também faz toda a diferença. O cara está motivado, está querendo estar no cargo como mais ninguém. Eu acho que ele até antes pensou em ser um favorito, até antes do Diniz ser chamado, né? Então eu acho que ele pode, isso faz toda a diferença. Não que o Diniz não tenha, tá, gente? Não que o Diniz não tenha, só que o Dorival é um cara que já está há muitos anos como treinador, né? Então, para ele é o ápice dele como treinador, depois de ter passado por muita coisa. Pô, o Dorival, antes de 2022, ele dirigiu o Ceará porque ele estava embaixo na carreira. Ele recupera o Ceará, o Flamengo traz ele de volta, ele faz aquele ano mágico de 2022, vai para São Paulo, um São Paulo que a gente acreditava que não poderia brigar por muitos títulos e é campeão da Copa do Brasil. Então, pela primeira vez na história do São Paulo. Exato. Então, é muito marcante. É um treinador que realmente nos últimos anos foi muito marcante. E vamos ver como vai ser. E aí falando sobre as convocações também, que ele falou um pouco sobre isso, né? E ele falou sobre a questão do seguinte, ele falou, vou tentar trazer aqueles que estejam em melhores condições. Em alguns momentos, uma possibilidade tática, um jogador que eu tenho muita confiança, mesmo que não vivencie um grande momento, mas na maioria delas vamos tentar trazer aqueles que estiverem em melhores condições. Eu acho vai convocar o Luciano. Puta que... Eu acho que isso está completamente ligado ao fato de a gente ter visto treinadores passados, casos do Tite, né, principalmente, com jogadores que não estavam numa boa fase, mas serem de confiança dele. Então, eu acho que essa pergunta e esse trecho que ele falou está totalmente ligado a isso, né, Gabriel? Que ele não vai ter aquele jogador de estimação, né, alguma coisa assim. Não, e acho que até se tivesse, seria natural, sabe? Você tem aquele jogador que você sabe que ele rende muito mais na seleção do que no clube, por exemplo. Então, sim, assim, ele vai chamar esse cara, porque o cara sabe que botou a amarelinha, meu irmão, acabou, o cara é pica, igual o Richarlison, por exemplo. O Richarlison não vem jogando bem no Tottenham, mas quando o cara joga com a camisa da seleção brasileira, o cara joga bem. Não jogou bem contra a Argentina, o Brasil inteiro não jogou bem contra a Argentina. Ele também não jogou bem contra... Qual foi aquele jogo que ele chorou quando ele saiu, se eu não me engano? Foi lá em Acho Cuiabá. Que foi contra o Uruguai, não foi? Não, foi jogo em Cuiabá. Em Cuiabá foi a Venezuela. Venezuela, então. Também foi, ocorreu isso. E também futebol é muita confiança, né, cara? Sim, com certeza. E aí você pode até recuperar a confiança nesse cara, que é um cara também que é fora de série.
né? Tanto dentro de campo quanto fora. A cabeça do Richarlison é muito boa. Então, assim, muito boa, tirando as questões psicológicas, né? Muito boa. Tipo, o cara tem também dessas pautas sociais bem interessantes. Ele ajuda muitas pessoas desfavorecidas. Então, assim, é essa galera que está muito próxima do povo brasileiro que tem que estar na seleção, né? Você sabe, eu acho que o pessoal sabe que eu sou um grande crítico do Neymar justamente por causa disso. O Neymar, ele subiu, ele chegou num pedestal, num patamar que ele tá pouco se lixando para tudo, entendeu? Então o cara foi ganhar rios de dinheiro, mais rios de dinheiro na Arábia, e aí o cara não vai... É porque, cara, hoje em dia, é porque é fato que como a sociedade evolui, antigamente esse tipo de pauta não importava tanto para o povo, né? Sim. A gente via, cara, sabe, Ronaldo, Ronaldinho, Romário, ídolos da gente de futebol, o próprio Pelé, o Pelé não era um exemplo de pessoa, ele era um exemplo de atleta, mas de pessoa não era. Então, com o tempo, a gente foi se importando mais com esse tipo de pauta, fora o cara ser o atleta, também a pessoa do cara. Eu sou um cara que não defendo assim, tipo, eu não acho que eu tenha que crucificar a pessoa no caso disso. Mas se o cara não tiver apresentando um bom desempenho em campo, aí você acaba abrindo um espaço para você falar mal do cara. Se o cara fosse um exímio pessoa, você fala, pô, o cara, beleza, tá jogando mal, mas ele é uma boa, porra, o cara tá fazendo cara legal. Certo. Mas aí quando você tá mal e fora de campo você tá mal também, aí realmente acaba impactando na forma que a gente pensa. E uma coisa que também foi comentado, né, por ele mesmo, ele falou que ele me falou o seguinte: se preparem, contarei com muitos atletas do Brasileirão. Nosso campeonato é muito mais difícil do que muitos lá de fora. Isso aí. Okay, né? A gente vai ter uma Copa América no meio do ano que não vai parar o Campeonato Brasileiro. Vão ter Olimpíadas que não vai parar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, ele precisa abrir o olho como que ele vai chamar essa galera. Claro que vão ter datas FIFA que o campeonato para, né, por 2 semanas, uma semana como acontece no decorrer do ano, mas, né? Nessa competição, o que eu acho um absurdo, o Campeonato Brasileiro não parar na Copa América. Nas Olimpíadas eu até entendo, né, mas na Copa América tinha que parar o campeonato. Porque as Olimpíadas os clubes não são nem obrigados a liberar, né, no caso, porque ele não considera, a FIFA não considera mas no caso da Copa América, eu acho que teria que ser o correto, né? Você tem que parar. E aí os jogadores do Brasil ficam, né, a ver navios, né? Ficam desfavorecidos a isso. Né? Pô, podendo jogar uma Copa América, ser campeão com o Brasil. Porra, e não é só isso. Acaba que atrapalha diretamente clubes em momentos importantes do ano. E aí a gente vai ter aquela chuva de jogos adiados. E aí pode ser contas que nesse ano, vai ter que, no ano passado, vai ter que ter uma rodada, quase uma rodada extra de jogos adiados em algum momento. Né? Aí imagina o Botafogo jogando sem o Tiquinho Soares lá na frente, porque tá servindo a seleção brasileira, né, meu irmão? Eu ainda não tô pronto para falar assim do Botafogo. Dessa forma, assim. O psicológico ainda não tá bom para isso. Entendi. Falar contratação, tá tudo bem, que aí eu esqueço um pouquinho essas coisas. Mas ainda não tô preparado. Se lembrando que já começa o Campeonato Carioca semana que vem, eu já não tô muito legal. Botafogo vai com o titular? Então, é dito que sim, que Botafogo deve. Pode ser que depois não, que ele comece com os caras, depois pode botar o time alternativo, mas ainda não sabe qual o planejamento ao certo, não. Entendi. Só para encerrar o papo Dorival, foi uma pergunta feita também para ele, que é uma pergunta, para quem não sabe,